Então é mais uma oportunidade que nós temos aqui de receber o pastor Luís no Only Jesus, para nós conversarmos um pouco, né, a respeito de alguns assuntos pertinentes para a camada juvenil. E pastor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Amém. Então, sempre um prazer, graças a Deus. É uma grande honra. Não só para nós não nos delongarmos muito, né? Então, pastor, nós gostávamos de uma primeira fase, né, e questionar ao pastor a respeito de como manter, né, uma vida ativa com Deus, né, aquele fervor, aquela chama no coração, né, em tempos muito complicados como os que estamos a viver, em que há muita distração, a televisão, séries, redes sociais que acabam fazendo parte, até certo ponto, daquilo que é o cotidiano dos jovens, né? E até certo ponto pode sabotar o tempo, distraindo. Então, pastor, nós queremos perceber como se manter ativo, né? Ter uma vida ativa com Deus nesse ambiente. Essa pergunta é a questão. É na verdade muito pertinente. Sim. Quando nós entendemos que tem a ver com uma dispensação. Sim. Que está ligada, a dispensação está ligada ao que Jesus, já para não dizer os profetas, sim, mas o que Jesus falou, o que os apóstolos claramente falaram, especialmente o apóstolo Paulo, falou claramente sobre o que seriam, ou o que seria a atmosfera espiritual dos chamados últimos tempos. Os últimos tempos é uma dispensação, ou são tempos dentro de uma dispensação. Okay. No tempo da graça, no chamado tempo da graça, que inicia com o ministério de Jesus, a vida de Jesus, vai até ao tempo do arrebatamento da igreja. Sim. Ao se aproximar esse tempo do arrebatamento, hoje tivemos o privilégio de ouvir sobre isso. Ao se aproximar esse tempo do arrebatamento da igreja, que é o tempo, é um momento, não é tempo, é momento em que ninguém sabe, virá como ladrão. Existem avisos, mas bastante claros, são muito claros, para a igreja, acerca do crente, do novo convertido, até nós que já estamos há anos e há muitos anos lá, sem exceção, para todos nós, há avisos claros de como convém estar como casa de Deus, como templo de Deus, como filhos de Deus, como convém viver, como convém andar, como convém estar nesses tempos. Mas esses tempos são reais. Okay. A atmosfera desses tempos, as circunstâncias desses tempos, nesse final da tal dispensação da graça, antes da vinda do Senhor, é a apostasia. A apostasia não é para os descrentes. A apostasia é para os crentes. Sim. A carnalidade, quando a Bíblia fala de carnal, é para crente que fala. Não há descrente carnal. Descrente carnal é infiel. Quando a Bíblia fala de carnais e espirituais, está a falar para crentes. Paulo exorta a igreja da Galácia: quem é que vos fascinou para que vocês tenham começado pelo Espírito e agora acabem na carne? Carne, quem está a acabar na carne? São crentes. Sim. São homens de Deus. Okay. A exortação acerca desses tempos, dada à igreja, que deve ser dada à igreja, é o que está escrito na palavra: sede firmes, sede constantes, sede fiéis ao Senhor, não abandoneis a sã doutrina, não deixem que a apostasia entre no vosso coração. Só que o apóstolo Paulo menciona que essa forma ou essa demanda de Deus para a vida do crente, para o crente viver, deve ser algo que deve ser repetido milhares de vezes na igreja. Okay. Deve ser algo que deve ser dos púlpitos, quando nós estamos assim, em vez de e aqui aparece a distração, porque a Bíblia diz em
Coríntios 7, né? Para que se unam, para que vocês se unam ao Senhor, 7:35, para que vocês se unam ao Senhor sem distração alguma. É Coríntios, não é? Coríntios capítulo 7. 1 de Coríntios capítulo 7, verso 35. Para que vocês se unam, aí está num contexto familiar, um contexto conjugal, mas é uma exortação dada para a igreja, porque Coríntios é a igreja, dada para a igreja, neste final desta dispensação, para que vocês se unam ao Senhor sem distração. Distração é que é tudo. Distração é tudo aquilo que nos tira a atenção. Exato. É por isso é que é distração, que nos tira a atenção do essencial e nos faz ficar nos faz percolar pelas periferias das coisas. Quando nós estamos assim juntos, o que é que nós conversamos? Ficamos aqui 1 hora, 2 horas com amigos a falar, amigos na igreja, que são nossos amigos, nossos irmãos na fé. O que é que nós falamos? Nós nos estimulamos. Um dos princípios para que não haja distração é nós nos estimularmos a boas obras, nos estimularmos à fé. Exortação coletiva. Exortação, admoestação. Sempre que estivermos juntos, conversaremos acerca do meu carro, conversaremos acerca dos filhos que temos, mas não saiamos daqui, porque afinal, ao sair daqui, o Senhor pode vir e nos pode apanhar distraídos, completamente, até preocupados com coisas do mundo, distraídos daquilo que é a vontade perfeita e boa de Deus para a nossa vida. Então a exortação, a admoestação, o ensino pelo púlpito, mas dentro das famílias, mais tempo, eu vejo a pergunta, só para terminar aqui, eu vejo a pergunta no sentido de objetos, no sentido de coisas que nos fazem distrair. É na verdade focar de novo, refocar a nossa atenção naquilo que é importante, entendendo os tempos. Então, pastor, poderia talvez sumarizar, participar do culto, não é? Estando nesse ambiente de união coletiva, onde somos expostos à verdade de Deus. Faz parte. E pastor também parece que enfatizou a questão lá de tempo de família, né? Sim, senhora. E talvez tudo que é culto doméstico, tudo que é célula, tudo que é culto doméstico. E atenção. Sim. E atenção. O arrebatamento da igreja não está no contexto de nós estarmos reunidos nos nossos cultos. O arrebatamento da igreja está no contexto, a vinda do Senhor, estarmos preparados para a vinda do Senhor, atraídos pela sua vinda, está no contexto de culto na nossa vida. Não propriamente do culto é por isso que eu disse que também faz parte. Sim. Sempre que tenhamos a oportunidade de ir ao culto, o tal culto que nós dizemos, a reunião dos santos, não é? Nós estarmos e lá sermos exortados e estimulados à fé, mas atenção com o culto pessoal, atenção com a minha integridade pessoal, com a minha questão intrapessoal. A questão vertical é essencial para estar bem com o Senhor, para estar bem para o arrebatamento. Essa comunhão. Uma vertente, vou chamar assim, singular, não é? Porque a Bíblia, por exemplo, vai falar que nos últimos tempos vai se multiplicar o pecado e ao mesmo tempo o amor tenderia a esfriar. Agora, no individual, no coletivo, por exemplo, alguém está na sua casa, o que essa pessoa deveria fazer, qual deveria ser o hábito que esse jovem, esse irmão, essa irmã deveria adotar, de modo a que a sua intimidade com Deus, seu amor, sua paixão, seu fervor por Deus não diminua mais, ou se mantenha ou aumente. Tem a ver, acho que foi o pastor Nelson que falou nesta conferência, ele falou acerca do tempo. O tempo. Sim. Na verdade, há tempo para tudo. Sim. Precisamos revisitar os nossos tempos. Nós estamos dando. Primeiro é que em todo o tempo, e isto é literal, em todo o tempo a nossa comunhão com Deus deve estar presente e nós devemos ser ensinados e treinados até e aperfeiçoados
na questão de ter contacto com Deus, e até no silêncio, tu estares em contacto com Deus e teres é uma das formas pela qual o diabo sempre tentará, não é? O diabo sempre nos tentará. Uma das principais tentações do diabo não é até nos possuir, é acima de tudo nos distrair. Possessão é coisa lá, são limites, são os últimos limites, mas a distração e tem a ver com o tempo, é quanto tempo nós estamos pegados a um WhatsApp sem nada de Deus estar envolvido naquilo. Quanto tempo estamos numa televisão sem nada de Deus estar envolvido? Quanto tempo das 8 horas que temos da nossa vida profissional, quanto tempo de Deus esse tempo tem, esse período tem, da nossa dedicação ao nosso trabalho? Quanto tempo? Como é que eu estou com Deus? Não tem nada a ver com fanatismo. Não tem nada a ver de alguém estar a trabalhar e depois de 10 minutos, espera, eu venho já. E sai, vai lá à varanda, Senhor, eu agora estou na tua presença, e está a orar. E depois volta a trabalhar mais 15 minutos, depois agora vou à casa de banho, e lá na casa de banho volta a orar. Não, essa questão de comunhão com Deus e de exercer o espiritual divino em nós, o espiritual divino. Em casa, deverá haver esse exercício. Daniel também orava 3 vezes ao dia. Nesses intervalos das 3 vezes, o que ele estava a fazer? Estava a pecar? Não. No intervalo de orar, porque era uma ação específica, orar. Ele devia estar de joelhos ou em pé a orar. Mas o que ele fazia nesses intervalos de 3 horas? É nesses intervalos que nós precisamos ter um exercício intencional de buscar a Deus, de estar na sua presença. Mais do que propriamente o culto doméstico é um tempo, o culto na igreja é um tempo. Sim. O teu tempo de meditação e leitura da palavra e oração, o teu tempo individual é um tempo. Mas esse intervalo, tu és crente, depois ficas descrente, depois és crente, depois ficas descrente. Não. Como é que eu exercito a minha crença em Deus, a minha fé em Deus, nos intervalos em que eu não estou literalmente a orar e a ler a Bíblia? Nós devíamos fazer seminários acerca dos intervalos. Um seminário, vamos falar sobre intervalos. E nós percebemos o que é que fazemos quando saímos da porta do templo. Sim. O que é que fazemos quando nos levantamos do culto doméstico? O que é que fazemos quando saímos de um culto de célula familiar? O que é que nós fazemos? Que tipo e critério temos de intimidade com Deus? Falar aos outros? Exercer comunhão com Deus? Estar com Ele? Lembrar-me dEle? A palavra de Deus diz, fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que vocês se lembrarem. Ele está-nos a chamar a atenção que nós temos que nos lembrar dele. Quando não estamos a ser lembrados. Porque quando eu sento numa cadeira dentro do templo, eu estou a ser lembrado. Sim. Alguém está a dizer, irmão, estás na igreja aqui, ou estás no templo, faz o que é... Santidade ao Senhor. Aqui. Isso mesmo, tu estás aqui no templo. Mas depois eu saio do templo, de repente eu olho para a esquerda, olho para a direita, olho para todo lado e eu tenho distrações. Eu tenho coisas que me podem fazer distrair. Só para... Esta questão é muito importante. Nós dizemos, o que é que tu fazes para te distrair? Nós perguntamos uns aos outros, qual é a tua distração? O que é que tu fazes para... Não, eu creio que sim. Eu creio que temos coisas saudáveis que nos fazem distrair. Não é? Ok. E é isso que nós temos que medir e falar sobre isso. Eu também estava a pensar, pastor, na questão do evangelismo. Né? Tipo, expor a fé, isso pode, em algum momento, gerar uma certa pressão, entre aspas, né, sobre nós mesmos, para não nos apropriarmos daquilo que nós estamos a falar como verdade, porque se nós evangelizarmos ou anunciarmos ou pregarmos algo que nós não estamos a viver, há um certo desconforto, né? Como se nós estivéssemos a ser hipócritas ou fariseus, né? Então, pastor, será que isso também poderia ser um condicionante para nós impulsionarmos aquilo que é a nossa vida com Deus?
no sentido de despertar fervor, a questão da evangelização. Eu creio que nós o evangelizar é na verdade o exercício dos intervalos. Ok. O evangelizar, o falar aos outros, deverá ser, é uma das formas de nós reduzirmos as distrações que não nos edificam. Ok. A forma prática de reduzir as distrações que não nos edificam é falar dos outros de Deus. Agora, o falar dos outros de Deus é muito complexo, porque há pessoas que não estão muito bem com Deus, mas querem falar com Ele porque sabem que Ele é bom. Há o crente que não está andando muito bem na sua espiritualidade, não é? Com Deus, mas ele sabe que há uma obrigação, como crente, de falar de Deus. Por isso é que Paulo diz, há uns que pregam por inveja. Exatamente. Há outros que pregam por interesse próprio, desde que preguem. Paulo não está a dizer que isso deve ser usado como sistema. Sim. Porquê? Porque vai haver um dia que Deus diz, ok, obrigado por teres falado aos outros, mas a ti não te conheço. Não é? Obrigado por teres orado pelos outros, mas a ti não te conheço. Portanto, os intervalos de um culto, os intervalos de um culto doméstico, o intervalo que vai de um culto a outro, o intervalo que vai da minha meditação pessoal com Deus até à outra, é o intervalo que eu exercito aquilo que eu estou a aprender quando eu estou a ler a Bíblia. Aquilo que eu estou a aprender quando vou a um culto. Então, mas com certeza que nessa questão da preparação, porque no fim de tudo, como falamos hoje, no fim de tudo é por causa da vinda do Senhor. É a Bíblia de Tessalonicenses 5:23 diz que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados integralmente irrepreensíveis até à vinda do Senhor. Seja pregando, seja meditando, o que fazemos é, na verdade, algo que resulte para que o Senhor me encontre preparado para a sua vinda.